Olá, turma de Epistemologia das Ciências Sociais, espero que vocês estejam bem. Bom, hoje então, dando continuidade à nossa discussão sobre as bases epistemológicas das ciências sociais, a gente vai discutir um dos nossos autores pioneiros, né, um dos clássicos das ciências sociais, e um autor que contribuiu bastante para a discussão da prática sociológica enquanto uma ciência, né? A gente está falando de Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim, ele trabalhou numa época em que a sociologia já era considerada uma disciplina, né? Então, diferentemente do Marx, né, que estava naquele formato mais livre pensador, né? Para Durkheim, não. Durkheim, a sociologia já era uma disciplina institucionalizada, né? Uma disciplina Durkheim era vinculado à universidade, né? Não apenas vinculado à universidade, mas ele também conduzia uma revista científica, então já tinha mais essa configuração de um campo acadêmico, em estrito senso, né? No entanto, um campo acadêmico cujas regras ainda estavam muito tacitamente ou muito pouco definidas. E Durkheim contribuiu, portanto, com seu célebre livro As Regras do Método Sociológico para sistematizar, argumentar e apresentar uma proposta completamente basilar na sociologia praticada desde então, a respeito de como deve ser essa prática científica. É esse livro que a gente vai discutir hoje, né? E, sobretudo, quais são as consequências epistemológicas dessas bases, dessas regras apresentadas para Durkheim. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz. Peço um minutinho. Aqui está a apresentação que eu vou colocar também em tela cheia. Então, vamos lá para as regras do método sociológico. Bom, a gente começa a discussão das regras do método sociológico com uma afirmação crucial de Durkheim nesse livro, né, que foi publicado em 1895. Só antes eu quero voltar, né? Então a gente está falando de um livro publicado por Émile Durkheim. Émile Durkheim é esse sociólogo francês que nasceu em 1858 e viveu até 1917. As Regras do Método Sociológico foi publicado em 1895. É interessante vocês lerem, se tiverem a oportunidade de ler As Regras do Método Sociológico, junto com o livro O Suicídio. Não sei se vocês já leram o livro O Suicídio, mas é interessante que o suicídio é quase como que o exemplo prático de tudo aquilo que ele apresenta, de todos os princípios que ele apresenta nas regras do método sociológico. Então, a dupla, né, lendo os dois livros juntos, as coisas se conectam muito, fazem muito sentido. E, claro, o Suicídio é outro livro que é fundamental para a gente entender o que o Durkheim estava entendendo sobre sociologia, sobre esse fazer das ciências sociais. E aí só uma pequena digressão, um pequeno parênteses, por que isso? Né? Porque justamente para apresentar as suas posições a respeito da necessidade e também das potencialidades dessa ciência nascente, que é a sociologia, o que o Durkheim faz? O Durkheim pega um tema completamente tabu, né? O suicídio, então ele é um tabu no sentido de possibilidade de ser discutido em sociedade, né? Mas também é algo que diz respeito a um momento que é tido como um momento mais íntimo e privado da vida de um indivíduo, que é quando ele resolve tirar a própria vida, né? Então, haveria algo mais íntimo, mais privado do que isso, e o Durkheim vai explicar o suicídio enquanto um fenômeno social, né? Ou seja, enquanto um fenômeno que não se encerra na individualidade, mas que vai para além disso, né? Então, e isso é bastante ilustrativo, é bastante paradigmático, para usar um termo que vocês já conhecem a partir do entendimento do Durkheim a respeito da sociologia.
e a respeito da prática científica. Então, o que ele vai falar? Ele vai defender o tratamento científico dos fatos sociais. Como que isso se dá? Ele vai dizer, uma ciência das sociedades deve mostrar as coisas de maneira diferente da encarada pelo vulgo, né? Da encarada pelo senso comum. Pois o objetivo de toda ciência é descobrir. E toda descoberta desconcerta as opiniões formadas. Né? Então, essa frase é muito importante. Né? Então, uma ciência da sociedade deve mostrar as coisas de maneira diferente. Né? Ela não é reprodução daquilo que o senso comum nos diz, porque ciência descobre. Né? Ciência mostra aquilo que não estava dado. E toda descoberta desconcerta as opiniões formadas. Então, a ciência produz algum incômodo, e a ciência social, sobretudo, produz esse incômodo, porque ela vai contra aquilo que as pessoas tendem a naturalmente refletir, pensar, as opiniões. Aqui a gente vê muito claro a separação entre uma episteme e uma doxa, como a gente já vinha discutindo em outros em conteúdos anteriores, né? Então, a primeira regra, né, do método sociológico é que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, né? A gente costuma usar coisa como aquilo que não tem nome. Quando a gente não sabe que palavra usar, a gente fala coisa. Mas para o Durkheim, coisa é algo muito preciso. O que ele está falando como coisa? Ele vai dizer, coisa se opõe à ideia, assim como exterior se opõe a interior. Então, quando ele está falando que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ele está falando que os fatos sociais não devem ser tratados como uma ideia abstrata. Uma coisa é o oposto da ideia, assim como exterior é o oposto de interior. Ele vai falar, tratar os fatos sociais como coisas é ter, diante desses fatos sociais, certa atitude mental, é a expressão que ele usa. E que atitude mental é essa? É a atitude da observação e da experimentação. Então, os fatos sociais, os fenômenos sociais, não são abstratos como uma ideia, e diante deles eu devo ter uma atitude de observar e de experimentar. O que ele está afirmando aqui é a sociologia como uma ciência empírica, é uma ciência calcada na experimentação e na observação. E ele vai dizer, todo objeto de ciência é coisa. Né? Então, tudo que é transformado em um objeto de investigação científica é tratado como coisa, é tratado como algo diante da qual se tem essa atitude mental de observação e experimentação. Né? Então, ele vai falar, o que se reclama do sociólogo, o que se exige, né, reclama que está no sentido de exige do sociólogo, é que se coloque em um estado mental semelhante ao dos físicos, químicos, fisiologistas, quando se aventuram em uma região inexplorada do conhecimento científico. Então, o que se demanda do sociólogo é que ele tenha um estado mental, que ele tenha uma certa atitude mental, que ele tenha uma postura diante dos fatos sociais, que é a mesma postura que os físicos têm diante dos fenômenos físicos que eles estudam. É a mesma postura que os químicos têm diante dos fenômenos químicos que eles estudam, que os fisiologistas têm quando se aventuram em uma região inexplorada do conhecimento científico. O que ele está afirmando aqui, gente? O que ele está afirmando? Ele está afirmando a sociologia como uma ciência, como qualquer outra, né? Lembram que a gente discutiu lá no Conte sobre homogeneidade epistemológica? De certa forma, ele está requisitando essa homogeneidade epistemológica ao dizer que os cientistas sociais, assim como os físicos, não devem se pautar em suas opiniões a respeito dos objetos que estudam, mas, ao contrário, eles devem tratar esses objetos que estudam como algo inexplorado, cuja descoberta deve ser uma aventura. Isso é bem interessante, né? Além disso, ele vai dizer a sede dos fatos sociais, ou seja, onde os fatos sociais se situam, é a própria sociedade e não os seus membros, né? Então, o fato social, os fatos sociais, eles são exteriores às consciências individuais. O que o Durkheim está fazendo aqui? Ele está delimitando, demarcando o campo da sociologia como um campo diferente da psicologia. A psicologia deve se encarregar das mentes
humanas. A sociologia não. A sociologia deve se encarregar desses fenômenos que está na confusão, né, do conjunto de indivíduos. É aquela famosa frase, né, que o todo é mais do que a soma das partes, né? Essa soma das partes produz das partes dos indivíduos, produz um todo que produz uma consciência exterior que se impõe, então, sobre a consciência individual. E é essa consciência exterior que é o objeto da sociologia. Então, com isso, como que o Durkheim define o fato social? Ele fala, bom, a partir disso a gente pode apresentar uma definição de fato social. E os fatos sociais o que são? Essa definição é célebre. Elas são maneiras de agir ou de pensar reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre consciências particulares. Então, vamos passar de novo essa definição para a gente ver com calma. O fato social é uma maneira de agir, né? A forma como a pessoa... São as práticas, mas também é uma forma de pensar, né? Então, o fato social está tanto na prática quanto ele está no pensamento. E são reconhecíveis pela particularidade, pela característica de serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre consciências particulares. Ou seja, os fatos sociais, eles estão para além da vontade individual e se impõem sobre essa vontade individual de uma forma coercitiva. Quais exemplos vocês conseguem pensar? Acho que a gente tem muito a conversar sobre quais exemplos de fatos exteriores a nós que se impõem sobre as consciências particulares. Ele vai dizer que essa não é a única definição possível, mas é a definição da qual ele parte para estruturar, então, a sua argumentação. Ele vai dizer os efeitos, né, dos fatos sociais são o de fixar, instituir certas maneiras de agir e certos julgamentos que existem fora de nós e que não dependem de cada vontade particular tomada à parte. Vou usar um exemplo muito básico, né? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, quando as mulheres, por volta dos 30 anos, começam a falar: nossa, parece que começou a soar uma sineta na minha cabeça de que eu preciso ter filho agora, né? Então, será que precisa? Será que cabe na vida daquela mulher? Ou preciso casar? A gente pode trocar pelo casamento, né? Será que precisa? O quanto dessa vontade é uma vontade individual e o quanto que dessa vontade é uma vontade coletiva, que existe fora de nós e que se impõe sobre nós, instituindo uma certa maneira de agir, instituindo um certo comportamento. Eu tenho um exemplo muito básico, mas a gente pode pensar vários outros, inclusive opostos. Por exemplo, todas as meninas de uma determinada geração resolvem, em vez de casar, e morar com as amigas com uma determinada idade. Cada uma genuinamente sente aquela necessidade, mas aquela necessidade se localiza, se situa num todo, num coletivo que está para além das vontades individuais. Ele vai falar, a partir daí, então, o que se deduz, né, o que se compreende, são as instituições sociais. E ele vai apresentar uma nova definição também de instituição. O que é a instituição para o Durkheim? Para o Durkheim, instituição é toda crença, todo comportamento instituído pela coletividade. Isso é bem importante, porque a instituição deixa de ser, por exemplo, só a religião, a igreja, melhor dizendo, né? Deixa de ser só a igreja, a escola, mas passa a ser, por exemplo, o matrimônio, né? Passa a ser, por exemplo, a prática, um determinado comportamento esperado, né? E que se mantém e que persiste na sociedade. A partir dali, ele vai definir a sociologia como a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento. Então, Durkheim ele está, ao mesmo tempo, com as regras no método sociológico, definindo uma postura epistemológica do cientista social. Qual é essa postura epistemológica do cientista social? É esse lugar da descoberta que desconcerta, é esse lugar de se diferenciar do senso comum ao formular afirmações pautadas na empiria. E com isso, mais do que isso, ele apresenta, então, uma nova forma, uma nova visão a respeito da sociedade, definindo a sociedade nesse lugar do todo que está para além da soma das partes e definindo a sociedade a partir das suas instituições,
né, no entendimento de qual a gênese dessas instituições e como elas funcionam. Eu acho que aqui a gente tem uma série de elementos para pensar, então, a prática sociológica e que tipo de conhecimento específico essa prática pode produzir, segundo, então, as regras do método sociológico de Durkheim. Espero que a gente continue essa conversa, então, em outros momentos. Por hoje, por esse vídeo, eu vou ficar por aqui para a gente continuar esse assunto com os demais clássicos.